Meus queridos irmãos e irmãs na fé, uma alegria nos reunimos em comunidade, rezamos juntos com a sua vida, com a sua intenção. Estamos nesta 19ª semana do tempo comum e hoje a igreja celebra a festa deste grande servo de Jesus, São Lourenço, diácono e mártir. Deu a sua vida em nome da fé. Os primeiros séculos da igreja são séculos de muito sofrimento. A maioria dos nossos mártires que hoje nós celebramos no calendário litúrgico sempre, foram martirizados no início da igreja, quando imperadores, sobretudo os imperadores romanos, perseguiam os cristãos. Falar que creio no Cristo que ressuscitou dos mortos, no Filho de Deus, no Messias, era uma grande heresia, não é? Ou seja, era uma grande... você estava sendo contrário a tudo aquilo que o império pregava, a toda idolatria, a todos os outros deuses e outros ídolos que eram-se obrigados a se viver e a se adorar. Por isso que o nome de Jesus não se podia se pronunciar, e muito menos se reunir para professar esta fé em Jesus. Então muitas das primeiras comunidades, muitos cristãos, são martirizados, são mortos mesmo, de maneiras mais cruéis, por conta da fé em Jesus. Quantos santos e santas nós conhecemos e temos até devoção por conta do seu martírio, da sua fidelidade. São presos, são muitas vezes flagelados, sofrem, muitas vezes para negar a fé. Apanham, sofrem muito na carne para que eles pudessem negar a fé. Você vai dizer que não acredita neste Jesus. Muitos então, o que fazem? Eu acredito em Jesus, eu professo esta fé, a minha vida entregue a Ele, e vou morrer por Ele. Como é o caso de São Lourenço hoje. São Lourenço foi provado de todas as maneiras, era um diácono como hoje nós conhecemos também na vida da igreja. O diácono no início, nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro diz, escolhe pois então 7 homens de boa índole. Deus pede que pela unção do Espírito de Deus escolham pessoas, porque os apóstolos não conseguem dar conta de todo o serviço, de tudo aquilo que precisava fazer nas comunidades. Então, pela ação do Espírito, escolhem 7 homens que assumem essa responsabilidade do cuidado da caridade. Por isso o São Lourenço é patrono também de todos os diáconos transitórios, os diáconos que vão serem ordenados sacerdotes posteriormente, e os diáconos permanentes, que são homens casados, são ordenados diáconos, e o cuidado da caridade é o grande centro do ministério dos diáconos, como era para São Lourenço, O ministério da caridade é confiado a ele, O cuidado com aqueles que precisam da ajuda da igreja. Hoje nós temos não só os diáconos que cuidam da caridade, nós temos muitas entidades e associações dentro das paróquias e comunidades que têm esse trabalho, de uma assistência a pessoas que precisam. E o bonito de todo o trabalho, da igreja, do cuidado da caridade, não é só uma assistência, não é só um assistencialismo. Eu conheço várias entidades ligadas à igreja que tem um trabalho espiritual por trás também. Por exemplo, um deles é muito conhecido no Brasil, e no mundo inteiro, que são os vicentinos. Os vicentinos têm um trabalho que tem esses 2 alicerces. O primeiro deles é 2 colunas, melhor dizendo. A primeira coluna da missão vicentina é a evangelização, como São Lourenço. São Lourenço não era só o homem da caridade, para ajudar os órfãos, as viúvas, enfim, mas São Lourenço tinha um trabalho espiritual também. Então os vicentinos têm esse trabalho espiritual, evangelizar, levar Jesus para as famílias, que muitas vezes na sua necessidade material se distanciam da fé da comunidade de Jesus.
Não é? Então, o primeiro trabalho deles é um trabalho espiritual. E depois, um trabalho também social, ou seja, ajudam, não é? Dando alimento, encaminhando para o emprego, enfim, são várias necessidades que eles trabalham. Então isso é muito bonito, a igreja não toca a trombeta para esses trabalhos de caridade que se faz, muita gente critica a igreja por isso, não é? Por não fazer nada, faz muito, não é? A gente pode olhar nós temos na igreja muitas entidades, associações, dentro das paróquias, não é? Nas pastorais ou fora, com outras entidades mais ligadas à igreja, que tem um trabalho social muito bonito, não é? Com famílias, com vícios, enfim, são tantas situações que muitas vezes a caridade não precisa ficar tocando trombeta para aquilo que a gente faz, não é? Como diz a carta de Paulo hoje na liturgia, as leituras estão para a festa de São Lourenço, não é? E Paulo, que foi no início da igreja um perseguidor de cristãos, não é? Paulo se converte no caminho para Damasco, quando Jesus ressuscitado aparece a ele. E a conversão de Paulo se dá no caminho para Damasco, onde Paulo estava indo com seus soldados para perseguir cristãos que lá se reuniam, não é? Então Paulo era um perseguidor de cristãos e depois da sua conversão se torna um grande evangelizador, um grande missionário, anunciando Jesus para tantos lugares, em tantas realidades que Paulo anunciou. E hoje Paulo vai falar desta verdadeira alegria de oferecer a vida. Não é? São Lourenço é feliz, ou foi feliz, porque ofereceu a vida. Alegria daquele que semeia com largueza, daquele que não tem medo de entregar a vida verdadeiramente ao próximo, por Jesus, daquele que oferece tudo para o Senhor, não tem medo de se gastar para Deus, não é? Isso é muito bonito. Por isso que Paulo começa a primeira leitura dizendo: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com largueza, vai colher com largueza. A gente não pode ter medo de se lançar. Há um pensamento muito individualista na nossa vida, né? A gente sempre quer usar a primeira pessoa. Isso é meu, não é? Ninguém pega, não é? Ou a gente mesmo fala para as pessoas: isso é seu. Não é? A gente cria esta consciência individualista, de que aquilo é meu e eu não posso partilhar com ninguém. Quando eu sou criança, se eu tenho aqueles brinquedos que eu ganhei, é meu, não é? Não, a gente pode partilhar. Eu não estou usando aquilo, eu posso partilhar com outro. Quantas vezes a gente vai guardando coisas e coisas e coisas, e não vai partilhando daquilo que a gente nem precisa, não é? A gente vai juntando tanta coisa que nem precisamos. Não é? É como os chamados quartinhos de bagunça das nossas casas, não é? Sempre tem uma coisa que a gente podia partilhar com alguém ou dar para alguém, e a gente sempre diz: deixa aí que uma hora eu vou precisar. Nunca vamos usar aquilo, não vamos, não é? Eu tenho uma roupa que não me serve mais porque engordei, deixa aí que eu vou emagrecer e vou usar. Nunca a gente vai emagrecer, viu, gente? A gente nunca vai. A gente pode partilhar com as pessoas. O semear, não é? Significa que a gente pode gastar a nossa vida sendo solidário, não é? Sobretudo porque amamos, não é? Paulo vai falar deste amor. Quem ama, dá com alegria. Quem ama, oferece. Quem ama, entrega a vida. Quem ama, é generoso. E esta generosidade não passa por aquela caridade falsa, não é? Eu vou ajudar porque o meu nome vai estar na placa. Eu vou ajudar porque o meu nome vai estar no banco da igreja. Não, mas uma caridade porque eu preciso e eu posso ajudar, não é? Seja alguém que está ao meu lado ou não. Por exemplo, eu citava dos vicentinos. Os vicentinos têm um trabalho, não com famílias às vezes, que estão ali na sua comunidade, não é? No seu grupo, nas famílias que eles são responsáveis. Às vezes o trabalho é com outros lugares, com outras famílias, não é? Então o trabalho da caridade, daquele que olha, ou melhor, que ajuda sem olhar a quem está ajudando. Por isso que Jesus fala do fruto, o fruto daquele que semeia, o fruto daquele que é generoso. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só um grão de trigo. A doação daquele que se desgasta para o outro. Como fez Jesus? Jesus foi este grão de trigo que deu a vida pela salvação da humanidade, pela nossa salvação, pela sua. Jesus deu a sua vida pelo Senhor verdadeiramente. O que hoje nós estamos fazendo, não é? Qual é a realidade que hoje nós estamos vivendo na fé, a exemplo do São Lourenço, deste grande mártir e diácono que nós hoje celebramos?
Será que nós nos gastamos mesmo pelo outro? Hoje nós rezamos no nosso programa pelas famílias. Será que a gente se gasta pela nossa família ou a gente desiste com facilidade, não é? De mudar o coração pela graça da nossa vida ou da vida daqueles que convivem conosco? Daquela família que nós alargamos a nossa tenda, não é? Da família em que não está só dentro da nossa casa, meu esposo, minha esposa, meus filhos, não é? Mas aqueles outros que vão somando-se com a minha vida. Como é bonito quando a gente alarga a nossa tenda e aqueles que nós vamos encontrando no caminho da vida vão sendo também a nossa família. E se ele precisar de mim, eu vou estender a mão. A ajuda, gente, a caridade, a generosidade, ela não é só material, financeira. Não é só com dinheiro, com uma cesta básica, que a gente pode ajudar o outro. A gente pode ajudar com um abraço, a gente pode ajudar com uma palavra, a gente pode ajudar com uma mão estendida, a gente pode ajudar consolando, rezando pelo outro. Há diversas maneiras da gente ser generoso, caridoso, não é? Quando a gente se esquece do outro, não se importa, isso não é problema meu, não é? A gente está sendo egoísta, porque a gente deixou de ser solidário. Alguém precisa de mim, da minha oração, da minha vida, não é? E eu quero me gastar também, como Jesus se gastou para a humanidade, e se doa ainda hoje por todos nós. Peçamos esta graça, queridos irmãos e irmãs na fé, para que o Senhor renove no nosso coração o desejo de amar e de servir, de não me amar e me servir, mas de amar e servir aqueles que convivem comigo e aqueles que no caminho da vida eu vou encontrando.